Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Acabamos de passar da estação do solstício de verão. Para a metade norte da Terra é o dia mais longo do ano. No Círculo Polar, o Sol ficou 24 horas acima do horizonte. O eixo da Terra possui inclinação de 23 graus. O Círculo Polar se encontra a 23 graus do polo, portanto, bem rente ao Sol. Em compensação, no Círculo Polar Sul, a 23 graus do Polo Sul, o Sol este fim de semana não nasceu. Mesmo ao meio-dia, ele fica sob o horizonte. Os dias escurecem na Nova Zelândia e no sul da Argentina. As estações são invertidas. Os raios do Sol que chegam em ângulo oblíquo aquecem menos. É o inverno. Dentro de 6 meses, a Terra estará na outra extremidade de sua órbita. Dia 21 de dezembro é o solstício de verão no hemisfério sul, que agora está orientado na direção do Sol. Ao meio-dia, o Sol se encontra à vertical do 23º paralelo sul, à vertical do Trópico de Capricórnio. Por que Capricórnio? Porque neste momento o Sol aparece na direção da constelação distante de Capricórnio. No momento, para nós, no hemisfério norte, é o começo do verão. No Polo Norte e até o Círculo Polar, no dia do solstício. 24 horas de sol, nada de noite. E nas regiões do norte, que não ficam muito afastadas do Círculo Polar, as noites antes e após o solstício são as noites brancas. Em São Petersburgo, Estocolmo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Berlim, Londres, Calgary. Nesta parte norte do globo, o Sol desce apenas um pouco sob o horizonte. O clarão do Sol permanece visível e parece deslizar do oeste ao norte e depois na direção leste. Após o pôr do Sol, um clarão que permanece desliza lentamente ao longo do horizonte. À meia-noite, este clarão fica ao norte, continua na direção leste, onde bem cedo de manhã o Sol nasce. Numa zona ligeiramente mais a sul, onde se encontram Paris, Winnipeg, Vancouver, este clarão de noite branca permanece visível até a meia-noite e reaparece às 3 da manhã. Apenas pouco ao sul, em Orléans, Zurique ou Montreal, a parte norte da Terra sobe muito alto acima do Sol e nos impede de ver seu clarão. A esta latitude, nada de noites brancas. A luz com a qual e graças à qual nós vivemos vem do Sol. Nossos olhos percebem esta luz como branca, mas se nós a decompormos, ela revela todas as cores do arco-íris. Esta luz que nós vemos é apenas uma parte fraca dos raios que o Sol emite no espaço. Para além do violeta, o Sol emite raios que nossos olhos não podem mais ver. São os raios ultravioleta. Depois, os raios X, que graças à sua frequência muito alta, podem penetrar algumas matérias, como seus músculos e seus pulmões, além dos raios gama emitidos aos lugares onde a superfície do Sol é mais quente. À direita, o espectro da luz visível é limitado pelo vermelho. Mas o Sol emite raios que nossos olhos não podem mais ver. Raios infravermelhos. E também as micro-ondas, as mesmas que você utiliza para esquentar seus congelados, e ondas com frequências baixas que são como ondas de rádio. Para estudar o Sol, é preciso pesquisá-lo além dos raios visíveis. Enquanto as estrelas distantes se escondem nos enviando muito pouca luz, o Sol nos deslumbra escondendo seu mistério. Não vamos nos queixar, nossos olhos são regulados para que possamos enxergar claramente de dia e à noite em nossa nave espacial. É exatamente disso que precisamos. Cuidado, você nunca deve olhar para o Sol sem proteger seus olhos. Óculos escuros não são suficientes. Os vidros fumês também não.
Para observar o Sol, compre pequenos filtros solares. Não são caros. Ou então, projete a imagem do Sol através de binóculos sobre uma folha branca. Você vai ver as manchas solares. Elas são buracos dentro do envelope gasoso do Sol. Elas marcam o lugar das erupções. Você pode seguir a rotação do Sol, tomando como referência a cada dia as posições das manchas solares. A mancha que hoje está aqui, amanhã estará aqui. As manchas solares nos servem como referência para ver que o Sol gira ao redor de si mesmo, mas elas também nos ajudam a ver o Sol em 3 dimensões. Manchas vizinhas se aproximam uma da outra quando chegam na borda do disco solar, porque justamente não é um disco, mas uma esfera, uma enorme bola de gás. Seguindo uma mancha solar, você também pode se dar conta da dimensão de nosso sistema Terra-Lua. O Sol é tão grande que pode conter largamente a Terra e a Lua em toda a sua órbita. A Lua completa uma volta em 4 semanas, como a mancha que nos mostra a rotação e que dá uma volta em torno do Sol em 4 semanas. Todo o sistema Terra-Lua não é, portanto, maior do que essa enorme estrela chamada Sol. As manchas se tornam mais numerosas a cada 11 anos. Atualmente, o Sol está num período calmo. A próxima vez será no ano 2002. Será a maior proliferação de manchas desde sua descoberta por Galileu há 400 anos. As manchas nos mostram também o movimento da Terra. Se de manhã você tomar como referência esta mancha aqui, à noite você a verá aqui. Não foi o Sol que oscilou durante o dia, foi a Terra. De manhã, o Sol aparece sob este ângulo aqui. A Terra gira e durante o dia o Sol parece atravessar o céu. À noite, ele aparece sob este ângulo aqui. O Sol não se moveu, nós é que o vemos sob um ângulo diferente. De manhã assim, à noite assim. Todos os dias, com ou sem manchas solares, você pode ver o movimento de oscilação da Terra. Ao nascer do Sol, a Terra se vira na direção do Sol e à noite a Terra cobre o Sol. No próximo programa, a Terra, em sua órbita elíptica, passará no ponto mais longe do Sol, justamente no momento em que nós sentimos tanto calor. Por quê? Veremos que é o eixo da Terra que determina as estações e não a pequena diferença entre essa elipse e um círculo perfeito. Uma pequena diferença que constitui, ainda assim, 5 bilhões de quilômetros. Quando o Sol está mais afastado a 5 bilhões de quilômetros, aparece menor. E isto é visível. No mês de julho, o Sol fica tão pequeno que, em caso de eclipse, a Lua o cobre amplamente. O Sol levará muito mais tempo para emergir do outro lado. No próximo programa, mostraremos a você o eclipse do século, onde o Sol ficou escondido pela Lua durante quase 7 minutos. Esta deformação da órbita da Terra lhe diz respeito. A Terra ralenta no verão e acelera no inverno. Quantos dias a Terra levará para percorrer a metade verão de sua órbita? E quantos dias para a metade inverno? Veja seus calendários e para o próximo programa faça suas contas. Com esta Terra que circula com velocidade variável e nossos relógios que marcam um tempo regular, forçosamente há deslocamentos. Imagine as diferenças de velocidade em uma órbita bem mais elíptica do que a nossa, a do cometa Halley. O Sol, de algum jeito, lança para longe o cometa, como quando se lança uma bola ao ar. Ela acelera em sua trajetória curta, ralenta, para e cai. E a Terra? Nós estamos em queda permanente na direção do Sol. Nada de pânico. Outras forças nos retêm e nos guardam. Todos em órbita. Até o próximo programa. Boa viagem.